A Rádio Catedral apresenta Terço da Misericórdia. As almas que rezarem nesta hora o terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Mergulho minhas misérias em tua misericórdia. Me encontro contigo, eu miserável, perdido em teu imenso amor. Sou bem menor do que consigo compreender. Compreendo, és bem maior que tudo. Me encontro assim contigo. Minhas misérias perdidas no esplendor de sua misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem nos acompanhado desse texto da misericórdia, louva a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua comunidade. Hoje nós estamos agraciados. Vocês ouviram uma belíssima voz. Vou deixar com que ele se apresente, mas foi uma surpresa para mim encontrar um homem de Deus que veio hoje tocar ao vivo. Vocês ouviram a belíssima voz desse nosso irmão Miguel Ângelo. Boa tarde, meu irmão. Oi, padre querido, a paz de Jesus, boa tarde para o senhor, boa tarde para o público querido da Rádio Catedral FM. A gente está aqui, vamos clamar essa misericórdia de Deus nesse início de quaresma, né? Tempo de bênçãos, tempo de preparação para Páscoa. Estamos começando muito bem ontem, né? Com a quarta-feira de cinzas e hoje com o texto da misericórdia aqui. Verdade, meu irmão. De que paróquia você é, Ângelo? Eu sou da paróquia São Sebastião, do povo lá da Ilha do Governador, do outro lado aqui. Um abraço do povo, inclusive estava falando offline para o senhor que o povo lá ama o Ministério do Senhor. E realmente eu encontrei ontem na missa algumas pessoas e falaram: Padre Valnei, Padre Valnei. Então eu estou transmitindo aqui um abraço carinhoso do povo. Esse povo é santo demais. O povo é santo demais. Eles falam com um sorriso nos lábios. Obrigado, querido Miguel. Abraço dado, recebido carinhosamente. Muito obrigado pelo carinho do povo de Deus. Então, Miguel falava uma coisa muito interessante. Nós estamos realmente nesse tempo maravilhoso. É um tempo onde nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida espiritual, de como nós estamos e como nós queremos estar na presença de Deus. Sempre é uma avaliação. Eu dizia na quarta-feira, na missa, eu dizia: olha, paremos de brincar de quaresma. Paremos de brincar de quaresma. Porque, nessa quaresma eu vou parar de fumar. Nesta quaresma eu vou parar de beber. Nesta quaresma, olha só, amado filho, quaresma não é lugar para simular mudança de vida, não. É lugar para viver a radicalidade da mudança de vida. Então, paremos com essas coisinhas de utilizar a quaresma para deixar de ser o que você não deveria ser, do que eu não deveria ser. Então, amados filhos, vivamos esse tempo quaresmal, esse grande retiro, eu gosto de chamar assim, um grande retiro, para, de fato, olharmos para dentro de nós mesmos e transformar aquilo que não tem colaborado com a santidade de Deus em nossa vida. Santo é Ele. Ele é santo, santo, santo. E quaresma é experimentar a santidade de Deus pelo santo sacrifício.
Eu não sei qual é o seu propósito, se você fez o propósito quaresmal, que esse propósito não seja somente de boca, mas seja de fato um propósito para que você possa ou iniciar ou reiniciar uma história verdadeira com o nosso Deus, que está nesse deserto. Não deixemos Jesus Cristo nesse deserto sozinho. Então você, como diz o Evangelho de hoje, quando fala da renúncia, e diz o Evangelho de hoje, toma a tua cruz a cada dia e me siga. E eu falava hoje na homilia diária, você pode pegar no meu canal, Padre Valnei Antunes, procure lá, no meu canal eu dizia o seguinte, quando ele diz assim, toma a tua cruz, ele não diz toma a minha cruz, porque nós não conseguiríamos carregar a cruz dele. A cruz dele você não conseguiria. Então, toma a tua cruz e siga-me, porque eu estou contigo. Nessa quaresma, tome a tua cruz. Coragem, coragem, porque ele é o vencedor. Nós temos o modelo que venceu o mundo. Amém. Amém, amém. E nós queremos, nesse início do nosso texto, já entregar a sua vida, a sua história, já entregar tudo aquilo que você tem no coração, tudo aquilo que você tem vivido, tem passado, entregarmos sobre os cuidados do nosso Deus. Iniciemos o Santo Texto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E nessa nossa primeira dezena, nós queremos rezar hoje, clamarmos a Jesus misericordioso, por você que hoje está passando por um grande desafio, quer na sua saúde, quer na sua espiritualidade, quer na sua família, quer no seu trabalho, quer na sua vida pessoal. Você que está nesse deserto com Jesus, atravessando essa quaresma, já com esse grande desafio na sua vida, no seu coração. Eu quero rezar essa primeira dezena por você. Eu quero pedir ao nosso Deus pela sua vida, para que esse momento que você possa hoje estar vivendo, ou a sua família, ou as pessoas que você conhece, que você tem rezado, tem passado por essas tribulações, por esses desafios, seja eles quais forem, que o Senhor nosso Deus seja a tua força. Ontem comemoramos 92 anos que Jesus pediu a Santa Faustina que mandasse pintar uma imagem. Há 92 anos nós contemplamos essa imagem, veneramos
essa imagem de Jesus misericordioso, e assim foi feito. Essa imagem ainda existe lá na Polônia, e essa bela imagem que Jesus mostra a sua misericórdia, o retrato da misericórdia de Deus, que possa ser atingido hoje na sua vida, na sua família. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Hóstia santa, fonte de doçura divina, tu dás força à minha alma. Hóstia santa, fonte de doçura divina, tu dás força à minha alma. Ó tu Todo-Poderoso, que assumiste o corpo da Virgem, vens oculto ao meu coração. Ó tu Todo-Poderoso, que assumiste o corpo da Virgem, vens oculto ao meu coração. E a força dos sentidos não te atinge. E nessa nossa segunda dezena, nós queremos apresentar a Jesus a pessoa que hoje, a pessoa do seu sacerdote, seu padre, o padre da sua paróquia, que você talvez não saiba o tamanho da cruz que ele possa estar carregando. A palavra de Deus diz hoje: se alguém quer me seguir, tome a tua cruz a cada dia. E queremos pedir pelo teu sacerdote, para que travando hoje esse Calvário, possa sentir as mãos de Jesus a ajudá-lo a carregar a cruz. Jesus como o grande e verdadeiro sirineu. Que você, filho dessa paróquia, possa ser um sirineu para o teu padre, possa ser um sirineu diante das tribulações, dos desafios, dos sofrimentos,
diante de tantas situações que o teu sacerdote hoje possa estar vivendo, na sua área física, na sua saúde, no seu emocional, na sua vida fraterna. Peça pelo seu padre hoje, peça pelo sacerdote da sua paróquia, para que esse santo ministério possa ser cada dia mais fecundo, possa ser cada dia mais vivido com intensidade. No Diário de Santa Faustina, 1458 a 1459, diz assim: depois dessa noite de sofrimento, quando o padre entrou com Nosso Senhor na cela, um tal ardor envolveu todo o meu ser, que sentia que, se o sacerdote tivesse demorado mais um momento, o próprio Jesus fugiria das mãos e viria ter comigo. O desejo de Santa Faustina por Jesus na Eucaristia é o sacerdote que traz Jesus. E nós queremos, nessa tarde, apresentar todos os sacerdotes do mundo inteiro, todos os sacerdotes, para que o Senhor, rico em misericórdia, acolha esse sacerdote. Queremos pedir pelos sacerdotes que estão desanimados, pelos sacerdotes que estão perdendo a alegria da celebração eucarística, pelos sacerdotes que têm celebrado sem ardor no coração, pelo sacerdote que tem vivido uma frieza no seu ministério. Queremos nesta tarde apresentar todos os sacerdotes. Comigo vai rezar essa segunda dezena a querida Vera. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde. Que alegria, Verinha. Olá, Padre Valmir, que alegria participar desse momento maravilhoso da Tarde da Misericórdia. Que bom. Da Misericórdia. Que bom, minha linda, que bom. Qual é a intenção do teu coração? Então, Padre, eu quero nessa tarde de hoje, no ministério, colocar todas as pessoas sofridas, né, pela perda de seus entes queridos com essa chuva. Sim. Né? Quero colocar todos os sacerdotes, incluindo o Ministério Sacerdotal do Senhor, Amém. a sua área física e espiritual. Quero também rezar pelo meu padre Adeilton, né, daqui de Senador Camarada, paróquia São Francisco de Assis. Amém. Quero rezar por todos os ministros da Sagrada Eucaristia, todos os diáconos transitórios, todos os diáconos permanentes, o nosso cardeal Dom Oraninho João Festa. E quero rezar pela minha família. Amém. Amém. E nessa intenção colocamos todas as famílias, né, que trava as suas dificuldades, né? Com a glória de Deus. Iniciemos, querida Vera. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.
ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos dar aquele grito bem bonito, Verinha, bem forte, animando a nossa vida de fidelidade ao nosso Deus nesse tempo quaresmal. A nossa igreja é linda! Muito bem! Deus abençoe, Verinha! Obrigada, Padre. Um abraço no seu coração. Amém! Meu coração quer ir aonde está meu Deus escondido. Meu coração quer ir aonde está meu Deus escondido. Onde dia e noite permanece conosco, escondido na hóstia branca. Dirige o mundo todo, convive com as almas. É o meu Deus vivo, embora o esconda o véu. É o meu Deus vivo, embora o esconda o véu. É o meu Deus vivo, embora o esconda o véu. É o meu Deus vivo, embora o esconda o véu. E na nossa terceira dezena, nós queremos rezar hoje por todas as famílias. Você que tem travado uma luta espiritual na tua casa, com uma filha, com um filho, com o esposo, com a esposa. Você que tem travado uma luta espiritual com seu neto. Nós queremos pedir nessa tarde da misericórdia, que os raios da misericórdia atinjam a tua casa, dissipando todas as trevas, dissipando tudo aquilo que tem sido desarmonia, dissipando todo o ódio, toda a raiva, que você não sabe nem como iniciou-se esse processo de ódio, de raiva, e que muitas vezes nós, quando abrimos os olhos, percebemos as coisas estão bem mais graves. Senhor e meu Deus, eu quero te entregar esta casa. Eu quero te entregar, Senhor Deus, todo o coração dessa família adoradora, que te adora, Jesus, na hóstia santa, nessa presença santa, real, que tu se apresenta a nós, Senhor, que todos os dias nos santos altares tu se dá em santo sacrifício de amor por nós. Por isso eu te entrego essa família, Senhor Deus, te entrego essa perturbação, essa angústia, te entrego, Senhor Deus, toda essa obra demoníaca que essa família foi atingida. Teus raios de misericórdia, Senhor Deus, teus raios de misericórdia invada esta casa, o coração de cada um que habita nesta casa, que não haja lugar mais para disputa, para inveja, para ciúme,
para as guerras dentro das nossas casas. Senhor meu Deus, eu te entrego essa família que tu sabes que está passando por essa tribulação, que tu bem conhece, meu Deus, o coração dessa família, que cada terço que essa família tem rezado, que cada adoração que essa família tem realizado, Senhor meu Deus, eu te peço, vá ao encontro dessa casa, Senhor Deus. Dissipa todo ódio, dissipa toda vingança, dissipa toda inveja, todo ciúme, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem feito essa família perecer, que tem feito essa família se desintegrar. Meu Deus, como é triste um filho não falar com a mãe não falar com o filho não falar com o pai, a filha não falar com o pai, o irmão contra o irmão. Tem a palavra de Deus já diz isso, né? O irmão contra o irmão, a irmã contra a irmã. Senhor, só tu sabes o momento que essa família foi atingida por esse mal. Ao longo da história desta casa, em nome do teu filho Jesus, eu te peço, Senhor, dissipa todo o mal desta casa, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Nessa nossa terceira dezena, reza conosco a querida Osana. Boa tarde, minha irmã. Oi, Padre Valnei, boa tarde. Ô, minha linda, minha querida, minha intercessora. Amém. Padre. Amém, amém. Osana, querida, pelo convite. qual é a intenção do seu... Mesmo. Qual é a intenção do seu coração, querida? Padre, eu estou rezando pelo celular porque o meio de transmissão aqui está muito ruim. Certo. Então, estamos sem rádio, está muito ruim. Estou rezando com o senhor só pelo celular. Glória a Deus. Tá bom? Eu quero colocar o senhor, Amém. primeiramente, Amém. a sua vida, a sua saúde. Amém, Jesus. Quero colocar a dona Vilma, Amém, Jesus. uma senhora que está precisando de oração. Quero colocar toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, a Aurora, minha sobrinha. Amém, Jesus. E o Padre Fábio, o Padre Felipe, e todos vocês aí da Rádio Catedral. Amém, filha amada, amém. Então vamos iniciar. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso lentíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Querida Osana, vamos dar aquele grito
bem forte, bem bonito, para enaltecer a beleza da Santa Igreja, da qual nós participamos e vivemos. A nossa igreja é... linda! Muito bem, querida Osana, Deus abençoe. Obrigada, Padre. Sermos mergulhados no Santo Espírito, que transborda em nós a vida de Deus, transformando assim toda a nossa vida e fazendo-nos santos para o céu. Vamos pedir primavera de fé para o Brasil. Vamos pedir primavera de fé para o Brasil. E na nossa quarta dezena, nós queremos pedir a Jesus misericordioso por todos os nossos irmãos que por conta dessas chuvas estão sofrendo, estão perecendo, estão sem o seu lar, e que muitos deles também estão sem os seus parentes próximos. Senhor Jesus, eu quero, nesta tarde da misericórdia, te entregar essas pessoas que estão sofrendo neste momento. Também te apresentamos, Senhor Jesus, todas as pessoas que colocaram as suas intenções hoje para esse terço. Acolhei as suas intenções, meu Deus. Deus compassivo e misericordioso, nós rezamos por cada uma delas. Te pedimos, Senhor Deus, clamamos por cada uma delas. Te apresentamos nossas súplicas, oração suplicante nesta tarde da tua misericórdia. Acolhei, ó Deus, as nossas súplicas. Tirai esses irmãos desta dor imensa que eles sentem no coração nesse momento. Senhor, abençoe os nossos governantes para que saiam do discurso, para que saiam das mídias e façam alguma coisa verdadeiramente por esses irmãos que precisam do apoio do Estado, do apoio do município, do apoio federal, que eles saiam do discurso e façam valer suas promessas feitas. Meu Deus, só esperamos em vós, mas como tu, Senhor Deus, pode mudar o coração mais duro, nós te pedimos pelos nossos governantes, nossos três poderes, para que hajam com justiça com o povo. E aqui nós adentramos também na campanha da fraternidade com o tema Dá-lhe vós mesmo de comer. Apresentamos nossos irmãos de rua, apresentamos a fragilidade desses irmãos, suas necessidades temporais e espirituais. Diz para nós no Diário de Santa Faustina, 1211, diz assim:
Misericordiosíssimo Jesus, de quem é próprio ter compaixão de nós e de nos perdoar